Nós estamos aqui na Biblioteca Municipal de Marília, fazer o lançamento do livro Desafios da Maternidade, do Desejo à Realidade, onde eu sou coautora e eu escrevo um capítulo que fala sobre quando a maternidade se torna um sonho distante. Eu vou dividir com vocês um pouquinho do porquê desse capítulo, vou conversar com a Mariana Lima, ela é diretora adjunta da Endurbe aqui de Marília, também vai trazer um pouquinho da questão de desafios entre o equilíbrio da vida profissional com a maternidade. Quero agradecer vocês que estão aqui, muito obrigada, o pessoal veio de Bauru e eu estou muito feliz de vocês estarem aqui. Para mim é uma honra estar escrevendo o segundo livro, né, que eu estou escrevendo. O primeiro que eu escrevi foi o Leoas, em coautoria também. E esse livro acaba sendo uma base para como eu lido com a maternidade distante, que eu escrevo um Desafios da Maternidade, e eu vou explicar um pouquinho para vocês. Mari, obrigada de você estar aqui também. Eu que agradeço a oportunidade. Falar de maternidade é algo desafiador, mas é muito gratificante. A gente vai trocar essas experiências, falar um pouquinho do que eu vivo, da forma que eu tenho de apoio, né? Não é fácil, mas é possível. Sim. Né? Acredito que seja... essa é o encanto da maternidade, né? Uhum. É muito interessante porque a gente percebe muitas cobranças, muitos sonhos quando a gente fala sobre maternidade, uma coisa mais idealizada. Esses dias até vi um vídeo no Instagram que era uma mãe amamentando e a dificuldade que ela estava em amamentar, as dores que ela estava sentindo, sendo que aquilo é um sonho para toda mãe, é um desejo, é uma idealização. E a ideia é a gente trazer o que é real da maternidade mesmo, né? Quando eu decidi, Mari, escrever esse capítulo Quando a Maternidade se torna um sonho distante, porque para muitas pessoas a maternidade é algo real, né? Ela acontece, seja a maternidade biológica, seja a maternidade afetiva, ela acontece. Mas quando eu me deparei com a maternidade, eu me deparei com uma impossibilidade, porque eu tive o meu bebê em 2003, o Nicolas, e ele faleceu por conta do lúpus, por conta de todas as questões biológicas que eu tenho. E aí eu recebi a triste notícia de que eu não posso mais ser mãe biológica. E aí isso foi sendo trabalhado no meu coração, nas minhas memórias, nos meus sentimentos. E aí eu decidi escrever Quando a Maternidade se torna um sonho distante, no sentido de trazer resiliência, né, nessas dores. Resiliência, força, trazer esperança. Primeiro que eu escrevi foi o Desafio da Maternidade. Eu conto história, e vou deixar o spoiler aqui, eu conto um pouquinho a história de como que foi a gestação, como que foi a partida do Nicolas, tudo o que aconteceu. Você vai ter que adquirir o livro. O livro físico ou o livro digital, que a gente também deixa um link para vocês. E aí depois que eu escrevi esse livro, eu entendi que eu precisava ter paz. E no livro Leoas eu escrevo sobre paz. Fazer as pazes com a nossa história, com o nosso passado, com as nossas impossibilidades, que é o capítulo que eu trago no livro Leoas, a paz sendo um caminho para a prosperidade. Eu acho que as pessoas são prósperas quando elas têm paz, né? Eu acho que quando a gente traz para a consciência, a gente consegue ressignificar algo que talvez foi dolorido na época, e aí a gente consegue entender e consegue trazer de uma outra forma. Eu acredito que a maternidade ela tem muitos desafios. Esse vídeo que você falou, eu me deparei, então eu vivi isso. E um pouco do que eu ia falar aqui com vocês era isso, ter a rede de apoio. Por que ter uma rede de apoio? Porque hoje as pessoas idealizam muito a maternidade como algo maravilhoso, que não há problema algum. O bebezinho lá quietinho, sem chorar, no colo da mãe, aquela musiquinha de ninar. Sem cólica, sem dificuldade alguma. E na verdade nem sempre é assim, né? Quando a Maria Cecília nasceu, hoje ela está com 7 anos, nos primeiros 2 dias da maternidade foram maravilhosos. Ela pegou o peito, ficou tudo bem. Mas e na hora que a gente chegou? Na hora que a gente chegou em casa, a gente estava sozinho, sem entender como cuidar de uma criancinha, que ela dependia totalmente da gente. Então, assim, foi complicado. E o bom é que quando a gente traz para a consciência de que a gente não é perfeito, a gente consegue procurar oportunidades. E aqui em Marília, o que nos ajudou foi o banco de leite. Então, durante uma semana, eu fui até o banco de leite
e as meninas de lá nos ajudaram, como que fazia a pega, porque não é simples. Então, assim, aí foi muito mais prazeroso, foi difícil, quase que o bico do peito machucou, mas deu certo, porque eu tive paciência, as pessoas que estavam na minha volta também tiveram paciência e a gente conseguiu passar por esse processo. Se a gente não tivesse tido essa ideia de que não somos super-heroínas, a gente iria ficar sofrendo e ia tentar resolver sozinha. E muitas vezes a gente não consegue resolver sozinha, a gente precisa ressignificar. Às vezes precisamos de outros profissionais para nos auxiliar. Sim, ô Mari, e tem a questão dos ganhos e das perdas, né? Eu que não tenho filhos, né, tenho esse desejo ainda, a gente está na fila de adoção e tudo mais, então a gente olha só os ganhos, né? Eu, nesse papel que eu estou agora, tudo que a gente mais quer é que os nossos herdeiros cheguem. Mas tem ganhos e perdas na maternidade, né? Quais foram os seus ganhos? Me fala os seus ganhos, depois você me fala as suas perdas, né? As suas escolhas que você teve que fazer, né? Você cuidar de alguém é muito prazeroso. Você vê o crescimento, o desenvolvimento, é muito gratificante. Só que para isso, você precisa ter pessoas que te ajudam, né? Então, eu ganhei muita paciência, muito amor, muita dedicação, mas foi muito possível isso porque eu tive pessoas me auxiliando, né? Então, logo no começo, às vezes você não sabe dar um banho, às vezes você precisa de uma ajuda dentro de casa, e aí a família, os amigos, eles foram muito importantes, porque eles me auxiliaram nesse processo, nesse conhecimento, né? Porque é novo. E o que é novo assusta, né? Então, eu digo que eu ganhei muita sabedoria, mas a gente também perde sono, a gente acaba tendo muitas preocupações, porque às vezes você não sabe aquela criança, o que ela está querendo, o que ela está sentindo. Então, você vai tendo que saber ouvir, né, o choro, vai ter que saber ouvir qual o momento que a criança está. E aí você vai adquirindo essas experiências. É um processo, não adianta a gente tentar acelerar. Né? E o que me ajudou muito foi ter uma rotina. Então, tendo a rotina, a criança ela foi entendendo a rotina da casa. E aí eu consegui fazendo com que as coisas fossem num processo mais saudável. Sim, né? sim. Mas eu acredito que quando a gente traz a ideia de que nós não somos super-heroínas, as coisas ficam mais fáceis, porque a gente mostra que a gente é frágil. E quando a gente mostra a nossa fragilidade, nosso cérebro cria oportunidades e fala assim, somos capazes, né? Sim. Na questão da sua vida profissional, Má, teve muita dificuldade numa reinserção, né? Nessa coisa do tempo que você dedica, porque eu tiro por mim, Mari, eu consigo colocar compromisso nas minhas 24 horas. Aí eu fico pensando, gente, quando vier uma criança, o que eu vou fazer, né? Eu preciso me adaptar, me ajustar. Sim. Então, como que é isso? E assim, tem que se ajustar mesmo, porque eu ainda tenho a sorte que a Maria Cecília é uma criança muito saudável, não tenho problema com ela em relação a ficar doente, é muito raro, ela ficou muito... Acredito muito que é porque ela mamou por muito tempo. E tendo aquele episódio de dificuldade, ela mamou quase até 3 anos. Então, assim, ela adquiriu uma imunidade muito boa. Mas sim, no começo foi muito desafiador. Porque quando você volta a trabalhar, a criança, ela sente que a rotina mudou. Né? Então, você tem que ter um pouquinho de paciência para você entender essa nova rotina de reinserção ao mercado de trabalho. E sim, eu tive apoio. Nesse primeiro momento da escola, então ela ficava o período que eu voltei para o mercado de trabalho na escola e depois um período com o meu esposo. Passando, a gente conseguiu conciliar tudo o tempo, veio a pandemia. E a pandemia não tinha escola. E aí a gente fazia o quê? Aí eu tive sim muita ajuda, tive a ajuda da minha tia e a ajuda da minha mãe. Que aí, para também não sobrecarregar a pessoa que está te ajudando, porque você está colocando toda a carga para uma outra pessoa. Você tira a carga, você
coloca lá, você vai e trabalha, mas você está depositando toda a carga para uma outra pessoa. Você também tem que pensar nisso. E aí eu tentava equilibrar. Uma semana eu ficava com a minha tia, uma semana eu ficava com a minha mãe. Mas por que isso? Porque por mais que fosse a pandemia, o meu trabalho não parou. Então, eu não trabalhei home office. Então, eu tive que trabalhar, sair de casa até o local. Então, assim, me ajudou muito. Então, graças a esse apoio familiar, foi possível a minha reinserção no mercado de trabalho. Eu acho que se eu não tivesse tido esse apoio, eu teria que me reorganizar e procurar um trabalho home office para poder conciliar os cuidados com a minha filha. Hoje essa é uma realidade muito latente para muitas mulheres. Muitas mulheres não conseguem voltar ao mercado de trabalho porque não tem esse apoio. Às vezes ela mora num lugar que não tem uma família, não tem uma amiga, né? Então, porque às vezes a pessoa pega e fala assim, tem que ser só algum familiar. Não, às vezes alguma amiga muito próxima consegue fazer essa troca. Mas se eu não tivesse isso, realmente eu teria que me reorganizar para conseguir fazer essa jornada fazer valer, né? E você falou de escolha, gente, eu acho que é super interessante a gente falar um pouquinho que na escolha a gente mais perde do que a gente ganha, né? Porque a gente escolhe uma coisa em detrimento de diversas coisas, né? Então, por exemplo, quando eu descobri que o médico disse para mim, Ana, não é legal você tentar uma nova gravidez, porque você perdeu 20% de função renal na gravidez. Ele nunca disse para mim, Ana, você não pode engravidar. Eu sou fértil, eu posso engravidar, mas é uma escolha que eu faço hoje de não arriscar a minha vida por conta desse sonho da gravidez biológica, da gravidez biológica não, da maternidade biológica, né? Eu faço a escolha da maternidade afetiva por conta das minhas situações, da minha limitação. A escolha, ela tem que ser muito consciente, muito racional, né? Quando você escolhe ter um filho, né, a gente precisa desromantizar isso. A gente escolhe ter um filho, então a gente escolhe uma nova vida, né? Um novo padrão de vida. E aí a gente desescolhe as outras coisas. Então a gente precisa estar muito atento em todo o contexto que está as nossas escolhas. Se você não tivesse a rede de apoio, teria que rever essa questão do seu trabalho. Sim, né? E de fato a maternidade, ela no começo você vai ter que escolher. Então eu sempre fui de sair muito, né? Assim, sempre tive uma vida social muito ativa. E aí com a maternidade a gente tem que mudar, porque é uma criança pequena, ela não vai conseguir participar de todos os eventos que você participa. Então você tem que estar consciente que nesse momento, se você tem essa vontade, você vai ter que sim, de fato, abdicar de algo, né? Então nós nos abdicamos da vida social noturna para ter o cuidado com a criança. Isso ele é por muito tempo? Não. Ele é por um período pequeno, porque depois você consegue integrar, né, fazer passeios em família, participar, né? Então, é tão pouco tempo e depois você vai ter uma vida tão gostosa com seus filhos. Então, eu acredito que sim, você tem que ter essa escolha, porque senão fica complicado. Fica dividida, né, Má? Sim, fica sim. muito. A gente vê muitas mães divididas, né? Sim. Às vezes a mãe precisa ficar em casa com os filhos, mas fica frustrada. Sim. Né? Então, eu acredito que é o encontrar prazer nesse contexto. Né? Sim, e assim, o que eu acredito que é muito positivo é que tudo são fases, né? Então, assim, se esse é o momento, se você tem a vontade de ser mãe, você tem que entender, e aí é o que você falou, é a escolha, você tem que estar clara a consciência disso, de que você vai se abdicar de algo por alguns anos. Mas depois vai ser tão mais gostoso, é diferente, né? Então, eu acho que vale a pena, sim. E a gente também pode ter pessoas nos ouvindo que a maternidade aconteceu, né? Sim. Aconteceu, não era uma coisa que a pessoa estava sonhando. E aí aconteceu, e agora, Ana, o que eu faço, né? Tentar olhar o lado bom das coisas, né? Olhar os ganhos que isso pode trazer, né? Sim, a pessoa, eu acredito que ela traz muita... A maternidade, ela traz muita maturidade.
Porque você vai ter uma pessoa para a vida inteira que você vai ter que cuidar. E aí, até lá na maternidade, a enfermeira disse, é um livro em branco, então cabe a você, o que você vai colocar nesse livro, né? O que você vai escrever o que você vai ser de exemplo para essa criança que você está trazendo ao mundo, né? Tá bom, agora ela vai vir, então ela tem que ser acolhida muito bem, ela tem que ser muito amada, ela tem que ser bem cuidada e vamos seguir em frente, né? Então, eu acredito que nós somos os exemplos, né? Então, aí você vai vendo que a criança, ela reproduz muito das suas ações. Então, mesmo que não foi programado, que ela seja muito amada, né? Eu exatamente. acredito que essa é a grande chance que a pessoa tem de falar, nossa, eu estou dando amor, né? E é muito... E recompensa. E deixar um legado, né, Mari? Você Sim. deixa uma história no mundo, né? Por mais que pode ser que não tenha sido programado, pode ser que tenha vindo de uma situação muito adversa, né? E aí cada um tem a sua especificidade, suas individualidades, eu acho que a gente tem que se acolher. Mas é uma chance que você tem de dar ao mundo também algo diferente. Sim. As pessoas falam para mim, Ana do céu, sua vida está tão certinha, está tão organizada, por que você quer um filho? Vai trazer um monte de problema, preocupação. Eu quero deixar um legado, sabe? Eu quero dar amor para uma pessoa, eu quero poder contribuir também nesse sentido. Então, eu acho que é legal a gente pensar por esse lado. Não só pelo lado dos gastos, do estresse, mas tudo que a gente for fazer, a gente olhar e reter o que é bom, né? Trazer à memória o que traz esperança, olhar para o lado bom, né, Mari? Que eu acho que isso que fortalece e reforça, não é? Sim, é o que você traz a consciência, né? Quando você traz a consciência, eu acho que o cérebro, ele dá uma mexida lá e ele faz algo diferente. A maternidade, ela é muito importante, eu acho que para a sociedade ela é importante para a gente trazer novas gerações e aí a gente ensinar do jeito certo, né? Eu acredito que hoje a geração, ela é uma geração muito antenada, a tecnologia é totalmente diferente. Então, a minha infância é diferente da infância da minha filha, né? E eu tenho que entender isso e tenho que me inserir nisso também, né? Então, eu acho que esse é o desafio. Você entender o momento que nós vivemos como criança e passar isso para minha filha, no caso, né? E você para o teu filho ou para tua filha. Exatamente, isso mesmo. Ô Mari, para a gente deixar assim, qual que foi para você, ou qual tem sido, né? Porque a Maria Cecília está aí, né? Cada fase é uma fase. O maior desafio em ser mãe? Eu acredito que agora é o maior desafio. Eu acho que mais pra frente vai ser mais desafio ainda. Quando a criança ela é pequena, nós temos total domínio do que a gente vai... A rotina, os desejos, as vontades. Então, a gente consegue moldar. Quando a criança ela vai criando a sua própria identidade, aí você tem um desafio maior. Então, hoje, qual que é o meu desafio? Eu conseguir conciliar o trabalho e os cuidados com ela. Então, em muitos momentos ela sente muita falta, porque eu trabalho o período todo e ela estuda meio período. Então, no outro período ela acaba ficando com a minha mãe. Mas em muitos momentos, hoje eu ainda tenho a facilidade dela ir trabalhar comigo. Então, eu consigo inserir ela na minha vida profissional. Mas nem todos os dias eu consigo. Às vezes eu tenho uma reunião e aí eu não vou conseguir. E aí eu acho que esse é o grande desafio. Eu conseguir... depois do turno de trabalho, dar mais atenção, dar o cuidado com a tarefa, os cuidados com a casa. Então, eu acredito que hoje eu vivo um desafio maior do que lá atrás. Sim. Eu achava que lá atrás uma dificuldade para amamentar fosse um desafio, mas não, acho que eu vivo hoje conseguir conciliar, dar atenção, né? Mas a gente vai conciliando, dá um jeito ali, outro aqui, vai dando certo. É o que você falou, Maria, é muito legal a gente frisar isso. A gente não é Mulher Maravilha, né? A gente dá o nosso melhor dentro do nosso possível, né? E reforçar sempre o que a gente tem de melhor, né? Às vezes, é muito aquilo, né? O que é ideal e o que é real, né? Sim. A gente idealiza muitas coisas, mas a realidade ela é diferente, né? Então, por exemplo, a realidade de você dar uma atenção maior para Maria Cecília, a realidade de você ter mais tempo com ela. Então,
Então, é a gente aproximar um pouco o ideal do real, né, Mari? Sim, e nem sempre vai ser tudo bem, nem sempre. Vai ter momentos em que ela vai querer mais atenção e eu não vou conseguir dar. Vai ter momentos em que eu vou querer dar mais atenção e ela não vai querer, né? Eu acredito que se a gente tiver consciente disso, por que eu falo consciente? Porque hoje eu percebi que quando eu coloco, sabe quando você vai fazer um planejamento, que você tem consciência de onde você tem que ir? Eu acho que é isso. Então, quando eu consigo entender que não vou conseguir atender sempre 100%, eu vou conseguindo, igual o rio, moldar, né? Então, a gente olha, hoje eu vou te dar mais atenção, amanhã eu já não vou conseguir fazer isso. E tá tudo bem, porque amanhã eu vou suprir, né? E ela entender também, né? Eu acho que ela precisa entender que a gente tem o trabalho a ser desenvolvido. E cada dia buscar novas alternativas. Às vezes a gente vai acabar, vou colocar ela para dormir, que é um momento que a gente pode ter junto. Eu durmo antes que ela, né? Então, assim... Mamãe, você dormiu. Mas é o que eu tento, né? E no outro dia ela dorme antes de mim. E assim, a gente vai conciliando. E acolhendo isso, né, Sim. Mari? Porque eu acredito que em vários momentos você deve ter pensado, meu Deus, eu devia fazer isso, eu tenho que... E isso, na terapia cognitiva, Mari, tem o que, deveria que, é uma distorção cognitiva. Porque a gente não tem que nada, a gente tem que regras sociais de convívio em sociedade. Mas a gente não pode se colocar uma cobrança que a gente não consegue dar conta, né? Sim, com certeza. Cada dia é um dia diferente. Né? Então, às vezes na escola como que eu tento introduzir isso, né? Como que a gente tenta estar mais próxima? Às vezes eu pergunto como que foi um episódio na hora do lanche, porque a Maria Cecília não é muito de falar, então eu tenho que ficar pescando. Ficar cutucando ela. E aí eu vou tentando conciliar. Olha, como que foi? E aí ela fala um episódio, aí no outro dia eu relembro aquilo, tento colocar da maneira para ela ir falando, né? E eu acho que essa é a grande jogada, essa é a grande sacada, é entender que cada dia é um dia diferente, não serão dias totalmente flores, né? Vão ter dias que ela vai querer mais a minha atenção, vai ter dia que o trabalho vai ter mais a minha atenção, e eu vou tentando equilibrar. Eu acho que a jogada nossa, e é o que você faz hoje, sem ter de fato uma criança, e que em breve você vai ter, é tentar equilibrar. A gente nunca vai ser sempre 100%, né? A gente vai estar sempre se ressignificando, a gente vai estar sempre se reestruturando. Ora a gente vai estar no ápice da felicidade, ora no ápice da depressão, e a gente vai seguindo, né? Mari, eu vou fazer uma pergunta, não estava nem no nosso script. Mas assim, a gente está numa área num tempo muito tecnológico, né? Maria Cecília tem acesso a celular. Esse é o tabu e é o desespero de todas as mães, de todas as famílias. Como que você consegue esse jogo com ela, desse consumo de internet? O que você faz de verdade, viu, Mari? Porque a gente fala assim, ai, gente, tem que tirar seus filhos da tela. Mas isso a gente sabe que é o ideal e o real está um pouco, né, distante. Realidade, Mari, o que você faz? Como que são suas estratégias? Assim, eu acabo controlando sim. Hoje ela tem 7 anos, mas ela não tem celular, então ela acaba usando o meu ou do meu esposo. O que acontece? Em muitos momentos, ela não é aquela criança de querer ficar vendo vídeo ou ficar jogando uma única coisa. Ela gosta de ficar passando. Sabe aquele rios que fica passando? E aí você não tem muito acesso não tem daquilo, muito controle, né? Porque se fosse um celular dela, eu poderia ter aplicativos. Então, é o meu próprio celular. Então, o que eu tento? Ficar sempre antenada no que ela tá vendo. Em muitos momentos eu acabo bloqueando, mas eu tento ir controlando. Então, por exemplo, vai ter alguma situação em casa. Olha, você vai ter meia hora, 40 minutos. E aí eu fico segurando. Por quê? Em muitos momentos ela tenta me enrolar. E aí eu falo, agora não, agora você vai poder assistir Netflix. Que aí eu sei que ela vai ver alguma coisa de alguma série que é mais pra idade dela. Mas eu tenho que controlar e muitas vezes nem sempre é prazeroso. Né? Às vezes ela fica emburrada, às vezes ela fica brava. Eu tenho um episódio, uma história com o Francisco. A gente colocou um alarme, eu coloquei, né, um alarme no celular do tempo que ele podia usar o celular. A hora que foi tocar o alarme, ele desligou. Só que eu vi ele desligando o alarme. Aí eu falei, Francisco, o que você fez? Nada, titia. Falei, você desligou o alarme do celular, Francisco.
olha para mim, Francisco, não, titia, não desliguei. Aí eu fui lá, e aí quando você tira o celular, a criança ela entra num desespero, né, Mari? Fica mesmo. Em muitos momentos, porque assim, hoje a criança, e não só a criança, o adulto também, é muito lindo eu pegar e falar para ela, e eu tento me segurar muito, mas tem alguns momentos, por exemplo, no meu trabalho eu respondo mensagens a todo instante, né? Então eu tenho um problema no semáforo, então vai estar lá a equipe tentando resolver. E isso daí a gente faz através do celular. Então, em muitos momentos ela não gosta não, ela fica brava. Mas aí a gente tem que ser um pouco mais firme e falar, não, agora chega, e aí você vai fazer outra coisa. Só que na hora que você falar chega e aí você fica mexendo no celular e não dá atenção, aí é o problema. Então você tem que falar um chega e tentar estar junto, porque senão não dá. É mais difícil, né? Principalmente quando você sai em algum lugar e aí não tem com quem ela brincar. Aí acaba que a tecnologia é uma válvula de escape. Isso daí nem sempre é bom, né? Nem sempre é positivo. Mas eu acredito que a gente tem que ficar equilibrando. Exato. Né? Acho que hoje a geração ela é tecnológica, os pais são tecnológicos e a gente tem que tentar equilibrar. Em que momento? Em muitos momentos ela pede pra gente brincar com ela, mas às vezes a gente não consegue. Então a gente tem que tentar equilibrar, assim como no trabalho a gente tem que equilibrar em reunião, atividades, a gente também tem que tentar fazer isso. E é o que eu tento fazer em casa, né? Então em muitos momentos eu acabo conseguindo equilibrar, em outros não tanto. E essa é a realidade, né, Sim. Mari? É a realidade da casa, é a realidade da maternidade, é a realidade da família, né? Não é aquela família desenhada do jeito que todo mundo quer que seja, que o pessoal tenha uma cobrança terrível. Sim. E tudo mais, né? E hoje, o que eu tento colocar? Assim como eu falei da rede de apoio, eu gosto muito de redes de apoio, não só... Eu sou muito fitoterápica, vai? Eu acho que a gente tem que prevenir do que remediar, né? Eu acho que é muito melhor. Então, eu vejo que eu não vou dar conta sozinha, porque eu sou mãe de primeira viagem. Eu não tenho um manual, né? Pegar e falar assim, olha, vai ser assim, assim. Talvez, se eu tiver um outro filho, talvez eu esteja um pouco mais adaptada, mas não. E aí eu tenho, então, por exemplo, suportes. Então, hoje a Maria Cecília, ela tem uma rede de apoio. Então ela faz um acompanhamento com uma psicóloga para ela também falar do sentimento dela, porque muitas vezes eu não tenho essa capacidade e aí com a vida corrida eu não consigo, então eu também preciso procurar a rede de apoio de outros profissionais. Sim. Não adianta a gente pegar e falar que eu sei tudo, a mãe sabe tudo, não. Então aí a gente procura a rede de apoio. Então às vezes, por um tempo, ela fez Kumon, que é uma rede de apoio no aprendizado. Sim. Né? Então, ela fez atividade física, também é uma rede de apoio que a maternidade precisa ter atividade. A mãe tem que fazer tudo. Você também tem que saber equilibrar, né? Então, em muitos momentos, a gente tem que colocar assim, não sou perfeito e preciso de pessoas capacitadas nos ajudando. E eu acho que é isso que eu tento fazer com ela. E não deve ser fácil isso, né? Na questão assim, eu não vou dar conta de todas as demandas do meu filho, né? Deve ser difícil isso, deve ser difícil olhar para si mesmo e falar, não, eu preciso de ajuda, né, Mari? A gente, quando às vezes a gente coloca um cronograma de trabalho, né? Eu vou acordar, fazer escova no cabelo, fazer maquiagem, na hora que nos primeiros 30 minutos a gente já não consegue fazer nada disso, a gente já não fica desesperado. Já. Imagina você tendo que fazer isso com uma outra pessoa, né? Então você tem que se organizar, mas às vezes você precisa de um apoio para saber qual que é o caminho que você vai. E tá tudo bem pedir ajuda. Eu acho que é isso. Eu acho que hoje, Mari, sua fala é trazer um pouco de realidade, né, para a maternidade. Tá tudo certo a gente não dar conta de tudo, tá tudo certo a gente pedir ajuda, tá tudo certo a gente se reorganizar, né, Mari? Acho que é bem isso. O dia a dia, ele é cansativo, ele é desafiador,
mas ele é muito gratificante, né? É você receber um papelzinho escrito "Mãe, você é linda", é maravilhoso, entendeu? Eu imagino que seja mesmo, é muito gostoso, né? Gente, eu fico muito feliz, Má, de você estar aqui, trazer um pouquinho dos seus desafios da maternidade, o equilíbrio, esse processo todo. Muito obrigada Eu que por agradeço. você participar, viu? Por poder compartilhar essa experiência numa ótica que às vezes as pessoas não querem falar, né? Às vezes elas querem ter a roupagem de que, nossa, eu sou perfeita, minha maternidade é a melhor, o meu filho é 100%, não tenho birra, não tenho problema algum. E é isso, é possível, né? Acho que essa é a ideia. Ai, que bom, Mari, que bom. Obrigada. Gente, estou feliz que vocês estão aqui. Obrigada a vocês que estão aí também assistindo. Quero agradecer muito. Vários desafios. Eu te convido a adquirir o livro Desafios da Maternidade. Também tem o livro físico, o livro digital, que eu vou deixar o link. O meu, Ana, meu desafio é esse distanciamento da maternidade até o momento. Quem sabe mais para frente eu trago, né, minha herança aqui para vocês conhecerem. E eu quero dizer que tudo é um processo. E para a gente viver o processo e ter uma motivação, um reforço para a gente viver, a gente precisa olhar o que é bom. Em todo momento, independente da situação que você está passando, seja na maternidade, em outras situações, olhe o que é bom, traga à sua memória aquilo que te dá esperança, que assim a gente consegue avançar. Obrigada, Má. Imagina.